Paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Os que estão um pouquinho mais atrás, se não for incômodo para vocês estarem mais aqui na frente, juntamente com os outros que aqui estão, ficarem um pouquinho mais próximos aqui. Vamos iniciar esse tempo orando ao Senhor, apresentando a Deus esse momento. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo que o Senhor tem promovido nas nossas vidas, nesta conferência. Já desde ontem o Senhor tem ministrado aos nossos corações com palavras de Espírito e em verdade, Senhor, impactando as nossas vidas e trazendo ao nosso coração o entendimento da grande colheita que está diante de nós e da participação, Senhor, que devemos ter, Pai, para que o Teu nome chegue até os confins da terra. A Tua palavra, Senhor, é clara quando revela o desejo do coração do apóstolo Paulo, dizendo que o seu esforço era para ir aonde Cristo ainda não foi anunciado. Que o Senhor possa mobilizar os nossos corações a enxergar, Senhor, esses povos, essas regiões, essas culturas que estão ainda distantes, Senhor, da Tua verdade. Que a Tua palavra possa alcançar os nossos corações de uma forma poderosa aqui essa tarde. E daqui, Senhor, possamos, com esta mesma palavra, abençoar a vida daqueles que ainda não conhecem o Teu Evangelho. Me dá sabedoria, me dá entendimento, me usa, Senhor, conforme o Teu Espírito Santo deseja aqui essa tarde, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Eu sou o pastor Rodrigo Belaguarda, sou diretor de uma agência missionária lá em Natal, do Rio Grande do Norte, chamada Missão, Esperança e Fé. Eu e a minha esposa, nós fundamos essa agência missionária em 2012. 2007 e 2008, nós servimos em um país chamado Gâmbia, no oeste da África, um país de maioria muçulmana. E em 2008, quando retornamos para o Brasil, chegamos aqui no Brasil junto com o evangelista Rubens Cunha, que também estava chegando lá em Natal. E aí, então, o Senhor nos colocou em um culto onde eu estava pregando e o Rubens estava chegando com a sua família. Ele foi participar nesse culto e após aquele momento, nós conversamos, oramos e dali eu comecei a trabalhar com o Rubens, organizando cruzadas evangelísticas para ele durante 4 anos aqui no Nordeste brasileiro. Chegou então em 2012, Deus falou aos nossos corações que precisávamos ainda olhar para a juventude desta geração, pois o Senhor, da mesma forma que tinha nos levantado, eu e a minha esposa ainda na juventude, Ele também gostaria de levantar outros jovens para o cumprimento da grande comissão entre os povos não alcançados no Brasil e no mundo. E aí, a partir desse ano, nós começamos a organizar treinamentos missionários, formando novos missionários para trabalharem entre povos não alcançados do Brasil. Hoje eu vou estar falando com vocês sobre povos não alcançados do Brasil. Muitas vezes, quando falamos sobre povos não alcançados, o nosso coração geralmente se volta para as nações fora, que estão distantes aqui do Brasil. Esquecemos até mesmo de outras nações que estão aqui ao redor da nossa própria nação. E também fortemente esquecemos da nossa própria nação. E nós queremos então resgatar a visão para aqueles que estão dentro do Brasil, mas que também precisam ser alcançados pelo Evangelho de Jesus. E eu não estou falando simplesmente de pessoas que já conhecem o Evangelho e elas não ainda se decidiram pelo Senhor, mas vamos falar sobre grupos de pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho de Jesus. Vamos falar de regiões onde a porcentagem de presença evangélica ainda é menos de 3% aqui dentro do Nordeste brasileiro. E nós precisamos atentar os nossos olhos para essas realidades, porque nós é que somos responsáveis pelo alcance dessa geração. Se nós não formos, se nós não pregarmos, eles não ouvirão. Será mais uma geração que irá crescer, envelhecer, morrer, sem conhecer o Evangelho de Jesus. Então hoje nós vamos falar a respeito deste
desafio. Antes eu quero apresentar a minha família, ali a minha esposa, Alessandra, ela está mais alta do que eu, porque eu estou sentado, né? Mas você já deve ter visto ela por aí, ela é bem pequenininha, baixinha, né? Esses são os nossos 2 filhos, o Davi, o mais velho, tem 17 anos, o Jonatas tem 11 anos. Nossa família serve ao Senhor na obra missionária aqui no Nordeste brasileiro e também no Oeste da África, nos países de Gâmbia e de Guiné-Bissau, onde nós desenvolvemos trabalhos de plantação de igrejas, trabalhos de formação de novos missionários e também cruzadas evangelísticas para o alcance das massas dentro dessas regiões. Povos não alcançados do Brasil, muitas vezes, é deixado de lado dentro dos cultos de missões das nossas igrejas. A gente, quando vai fazer, geralmente, um culto de missão na igreja onde nós fazemos parte, geralmente nós buscamos vídeos da África, buscamos vídeos da Ásia, buscamos vídeos de outras nações e apresentando estatísticas de outras nações. E com isso eu não quero dizer que não haja uma necessidade ou um clamor entre essas nações, mas eu quero falar principalmente sobre a distância espiritual que existe entre as pessoas que não conhecem a Jesus das pessoas que conhecem ao Senhor. Às vezes nós pensamos que os povos não alcançados, eles estão dentro de uma região geográfica do mundo. Mas, na verdade, bem próximo às nossas casas, talvez tenham povos que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho de Jesus. Todos os anos nós realizamos escolas missionárias aqui no Nordeste do Brasil. E nós recebemos pessoas que vêm de várias partes do Brasil. E é interessante quando nós recebemos pessoas que vêm do Sul, Sudeste, e elas chegam aqui, né? Primeiro que elas chegam aqui achando que todo mundo aqui ainda anda de jumento, né? A gente chegou uma vez lá no sertão do Piauí e veio uma turma de Santa Catarina, estava aqui conosco, e aí vinha um senhor puxando um jumentinho, né? E juntaram todos eles para bater foto com o jumento, né? Então era todos eles ali do lado do jumento e tal, não sei o que, e o velhinho olhava assim, e me chamou e disse assim, esse povo vem de onde que nunca viu um jumento? Né? Eu digo, rapaz, eles vêm de muito longe daqui. Ele disse, lá não tem jumento não, é que esse povo está querendo bater foto com jumento. Eu digo, rapaz, é porque eles nunca viram, né, um jumento por aqui, então eles estão aqui. Então eles vêm de lá para cá achando que aqui é uma realidade, aquela realidade da televisão, aonde, né, aquele menininho está morrendo, a terra rachada, né, todo mundo passando fome, né, toda casa tem uma estrela do PT, né, ninguém aqui crê no Evangelho, né, todo mundo aqui só quer saber de Bolsa Família, ninguém trabalha, não tem empresa, não tem negócio. A visão que eles têm desta região é essa. E nós que estamos aqui também, dentro do Nordeste brasileiro, temos uma visão específica em uma certa região do nosso Nordeste, e que nós vamos estar desconstruindo isso ao decorrer dessa palestra. A distância espiritual é uma das coisas que vai distinguir um povo não alcançado de um alcançado. É o quanto ele está distante de conhecer o Evangelho de Jesus. O quanto é difícil para ele ouvir do Evangelho de Jesus e compreender a mensagem que tem o poder de tirar ele das trevas e trazê-lo para a maravilhosa luz. A outra definição para povos não alcançados que eu quero trazer para vocês é que o termo não alcançado, ele surge, né, quando uma comunidade ela não possui uma presença nativa de pessoas aptas a compartilharem o Evangelho de Jesus com a pessoa daquele lugar. Ou seja, se nós temos uma localidade que existem pessoas naquele lugar que não têm a capacidade de falar de Jesus de forma compreensível para uma outra pessoa, nós então entendemos que aquelas pessoas, mesmo que conheçam o nome de Jesus, mesmo que se diga crente, mesmo que se diga evangélica, mesmo que se diga católica, é considerada um lugar não alcançado. Porque lá, se ninguém chegar naquele lugar, as pessoas não conhecerão o Evangelho de forma clara e salvadora das suas almas. Por quê? Porque as pessoas não conhecem o Evangelho de Jesus. Elas não têm o conhecimento da palavra de Deus. Então,
Quando pensamos em distância espiritual, quando pensamos em presença de pessoas capazes de pregar o evangelho, as coisas começam a mudar dentro do panorama de povos não alcançados no mundo e também no Brasil. E aí então nós passamos a deixar de perceber geografias e começamos a olhar para pessoas. Quem são as pessoas que estão ao nosso redor? Quais comunidades estão ao nosso redor? Quais comunidades rurais não têm a presença do evangelho? Quais comunidades, localidades, cidades aonde a presença de pessoas que têm a capacidade de falar do amor de Jesus para outra pessoa estão abaixo de 4% de presença evangélica? Então nós precisamos começar a buscar esse entendimento. E para que a gente possa expandir um pouco mais a compreensão a respeito desse contexto dos povos não alcançados, eu quero colocar algo aqui que eu acredito que muita gente já vai conhecer: gravidade. Todo mundo aqui, eu acredito que conhece essa palavra, sim ou não? Todo mundo aqui conhece, eu acredito, essa palavra. Ou seja, se eu pegar aqui uma caneta, soltar, ela vai cair, sim ou não? Ela vai ficar flutuando? Ela cai. Então a gente sabe que isso é o efeito da gravidade, ok? Mas quantas pessoas aqui conhecem a definição científica do que é gravidade? Levante a mão. Temos aqui uma pessoa. Quantas pessoas aqui já ouviram na escola a história do camarada que estava sentado debaixo de uma macieira e a maçã caiu e ele olhou para aquilo e disse: ah, existe uma força que puxa aquilo que está em cima para baixo. E ele cria então uma definição de que o centro da Terra puxa as coisas para o centro dela. Então é por isso que quando nós caímos em um lance de escada, a gente não consegue ficar flutuando, a gente desce, sim ou não? Porque existe essa força puxando. Quantas pessoas já ouviram falar a respeito dessa teoria? O número aqui já aumentou. Mas existem também uma definição mais clara a respeito desse termo. Ou seja, a gravidade, ela é a curvatura do espaço-tempo causado pela massa e energia dos corpos dentro do universo. Ou seja, a gravidade, ela não é uma força que existe pelo fato da Terra estar puxando as coisas para o seu centro, mas ela é uma força que acontece pelo fato da Terra em si ter um peso em sua massa e uma energia que curva o espaço-tempo, fazendo com que todas as coisas que estão nela e próxima a ela sejam chamadas em direção a essa curvatura. Complicado, né, o negócio? É negócio de Einstein, o negócio é só Stênio aqui, esse rapaz aqui que conhece, porque ele estuda essas coisas. Mas por que eu estou falando disso? Porque da mesma forma que existem pessoas que conhecem o termo gravidade, mas eles não têm a compreensão, da mesma forma que existem pessoas que conhecem o termo, têm até uma definição, mas ela não é a descrição real daquilo que relata ou descreve ou traz a claridade aos nossos corações a respeito do que é aquilo. Com o Evangelho acontece a mesma coisa. Existem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Nós já chegamos aqui em Santana do Matos, no Rio Grande do Norte, chegamos em uma casa e eu perguntei para a família que estava lá. Essa família estava em uma casinha isolada lá no meio do mato. E eles moravam lá e somente o homem saía uma vez por semana para ir na cidade, comprar alimento para trazer para a sua família. E eu perguntei para ele: você já ouviu falar de Jesus? Ele: não, eu nunca ouvi falar. Você já ouviu falar de Adão e Eva? Adão e Eva, você já ouviu falar? Ele disse: não, eu não conheço. Eles moram aqui na cidade aqui de Santana do Matos? Eu disse: não. Você já ouviu falar em Caim e Abel? Não, nunca ouvi falar. Noé? Não, também nunca ouvi falar. Eu não conheço nenhuma dessas pessoas. E ele está em Santana do Matos,
a poucos quilômetros da capital de Natal. E ele desconhecia completamente quem era o Evangelho de Jesus. Mas nós temos também outras pessoas dentro desse contexto. Aquelas pessoas que conhecem, mas desconhecem de forma, vamos dizer assim, distorcida o que é o Evangelho. Eu não sei se eu vou ter a filmagem durante as apresentações, se vai aparecer, mas nós estávamos fazendo aqui no Juazeiro do Norte um impacto e estávamos lá no horto do Padre Inciso. E no pé do horto tem um senhorzinho que ele fica sentado numa cadeira toda amarrada de fita e nós gravamos a conversa com ele. E ele dizia o seguinte: vocês sabiam que o filho da Nossa Senhora é o nosso padrinho Padre Ciso? Tem gravado, não sei se eu coloquei o vídeo na apresentação, mas se eu coloquei nós vamos já ver. Você sabia que ele não nasceu aqui na Terra? Você sabia que o nosso Padre Ciso, quando era pequeno, ele não nasceu, ele desceu do céu dentro de uma rede aqui no Juazeiro do Norte? Ele conhece de forma parcial coisas do Evangelho. Ele conhece Maria, ele sabe que existe uma palavra que é anunciada. Ele até falou que no final dos tempos o mundo vai se acabar com fogo e não com água. Ó! E ele disse: e só o Juazeiro do Norte que não vai ser queimado, porque o Juazeiro do Norte é do meu padrinho Padre Ciso. Aqui, no horto, no pé do horto. Esse senhorzinho estava lá. Então é uma realidade que não é apenas geográfica, mas de conhecimento. Existem pessoas no nosso Nordeste, no nosso Brasil, que desconhecem Jesus, porque o entendimento que eles têm é completamente distorcido. Tem outras pessoas que desconhecem, tem outras pessoas que conhecem parcialmente. E são essas pessoas que nós precisamos atentar para elas. No mundo são 8 bilhões de pessoas, 196 países, 16.475 povos em toda face da terra. Dessa população, 42,3% ainda não foi alcançada pelo Evangelho. Ou seja, as pessoas não conhecem de forma alguma quem é Jesus. Elas conhecem a Coca-Cola, porque a Coca-Cola ela fez um trabalho muito melhor do que nós, igreja, já fizemos até hoje. A Coca-Cola conseguiu colocar o nome da sua marca em todos os países. Em todos os lugares, nas montanhas do Afeganistão, existem crianças naquele lugar que eles conhecem a Coca-Cola, mas nunca ouviram falar de Jesus. 7.098 grupos de pessoas que ainda não conhecem a Jesus. 3 bilhões de pessoas que desconhecem quem é aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Existe a janela 1040 que todos nós conhecemos. Região geográfica do mundo onde está concentrado o maior número de povos e pessoas não alcançadas em todos os continentes. Aqui é a visão da Ásia, do Sudeste Asiático. Cada bolinha vermelha dessa é um povo não alcançado que existe no Sudeste Asiático. Olha aqui nas regiões ali da Índia, você não consegue ver nem o solo aqui representado no mapa, é só bolinha vermelha. Porque uma pequena região concentra diversos povos diferentes que nunca ouviram falar do Evangelho de Jesus. Olha a África. A África, da metade para baixo, você vê o tanto de bolinhas verdes e amarelas. Mas olha da metade para cima, tudo vermelho. São as regiões mais fortes onde o islamismo está instalado. Lá a resistência é feroz. Aqui foi onde eu e a Alessandra nós moramos, em um país chamado Gâmbia, de 93% de presença islâmica naquela nação. É uma república islâmica, é a nação aonde nós estávamos. Guiné-Bissau também está aí onde essa seta está apontando, no oeste da África. E várias outras nações também estão dentro dessas regiões e lá centenas, milhares de povos e línguas nunca ouviram falar a respeito do Evangelho de Jesus. Ou seja, um desafio religioso gigantesco. Um desafio cultural maior ainda.
um desafio linguístico que a gente não precisa nem aqui falar, porque no país que nós morávamos, lá em Gâmbia, a língua oficial era o inglês, mas existiam mais de 8 dialetos diferentes falados dentro da nação de Gâmbia. Imagina só, Mandinka, Fula, Olof, Balanta, eram dialetos demais que eles falavam naquela região. E cada nação tem o seu conjunto de dialetos que lá são falados. E o desafio econômico, então, nem se fala. Eu lembro que lá em Gâmbia, o dinheiro que nós recebíamos para o nosso sustento só durava até o 15º dia do mês. E não é porque a gente gastava tudo, não. É porque as famílias que estavam na igreja que nós congregávamos, elas geralmente comiam uma vez por dia. O comum era de 2 em 2 dias fazer uma alimentação. A base 100% de arroz. Quando estava melhorzinho, colocava um pedacinho de carne, utilizam muito óleo como tempero, e assim as famílias vão sobrevivendo. Então, quando nós recebíamos o salário, nós comprávamos um pouquinho de arroz, a gente chega no mercado, né? Uma família compra o quê? 2 quilos de arroz, 2 quilos de feijão, né? Lá, as famílias precisam comprar de saca. É uma saca de arroz, 2 sacas de arroz, porque cada família, na família do pastor lá, que nós trabalhávamos lá em Gâmbia, na casa dele, fora ele e a sua esposa, haviam 22 pessoas que ele tinha que alimentar todos os meses. Era um desafio. Então, esse desafio está dentro de todo esse contexto, aonde esses povos, aonde essas pessoas estão instaladas. E no nosso Brasil, então, nós não estamos de fora de toda essa realidade. Dentro daqui, do nosso território, existem desafios gigantescos que nós precisamos enfrentá-los com seriedade, se nós queremos e acreditamos verdadeiramente que do Brasil sairá um grande avivamento. Você crê nisso? Eu creio em promessas que dizem que do nosso sertão sairão missionários para ganhar as nações. Mas para isso, nós precisamos enxergar aonde essas pessoas estão. Existem 8 segmentos de povos não alcançados dentro do território brasileiro. Foi feito um mapeamento pela Associação de Missões Transculturais do Brasil, a AMTB, e foi levantado, dentro de um consenso entre as agências missionárias e igrejas envolvidas em missões no Brasil, da definição desses 8 segmentos de pessoas menos alcançadas dentro do território brasileiro. Para que daí então se gerasse uma consciência geral de que no Brasil nós precisamos atentar para aqueles que não conhecem o Evangelho de Jesus. E aqui nós temos esses 8 segmentos. Nós falamos dos povos ribeirinhos, falamos dos ciganos, dos quilombolas, dos sertanejos, dos surdos, dos imigrantes, dos mais ricos dos ricos e dos mais pobres dos pobres. 8 segmentos de grupos de pessoas que estão dentro do nosso território brasileiro que desconhecem, na sua maioria, quem é Jesus. Grupos de pessoas como, por exemplo, dos surdos. Quantos aqui são alfabetizados em Libras? Levante a mão. Você é alfabetizado em Libras? Mais alguém? Começou semana passada, glória a Deus. Ou seja, você é fluente em Libras? Consegue pregar em Libras? Oi? Não, pregar uma mensagem, não só dizer, né, Jesus salva, ou Jesus te ama, né? Não, mas pregar uma mensagem na linguagem de Libras? Não, ou seja, aqui nós não temos ninguém capaz de alcançar os surdos do Brasil. Quantos aqui já ouviram falar de um dialeto chamado Colom? Existem um grupo de ciganos colons que falam esses dialetos específicos e que estão dentro dos grupos não alcançados desses 8 segmentos que são os ciganos dentro do território brasileiro. Ou seja, os 2 que conhecem, eu conheço os 2, pastor Eduardo Turri e pastor Antônio, nenhum dos 2 fala a língua dos ciganos. Mas eles conhecem, mas não falam. Ou seja, ninguém aqui nessa sala seria capaz de pregar
para esses povos ciganos que estão dentro do nosso território brasileiro. Talvez você passou por um acampamento de cigano em algum lugar. Talvez você chegou em uma cidade onde debaixo de um pé de oiticica bem grande, o acampamento estava lá. Talvez você já passou em alguma cidade que debaixo da ponte existe um acampamento de ciganos que estão lá todos os dias vendendo armas, vendendo as coisas que ele tem, vendendo ouro. Sim ou não? Quem já viu ciganos por aqui, pelo nosso Nordeste brasileiro? Existem muitos. Eles estão espalhados em todos os lugares. Os imigrantes do Brasil, as diásporas que estão acontecendo do mundo inteiro, é uma coisa surreal. Imagine só, quando eu me converti há 20 anos atrás, o meu sonho era ir pregar na China. Era a primeira nação, comecei a estudar mandarim, comecei a me preparar para poder ir para a China e lá pregar o evangelho para o chinês. Hoje em dia, lá em Natal, eu preciso só ir para o Alecrim, que é o bairro onde vende tudo lá em Natal. Chegando lá no Alecrim, meu amigo, é chinês em banda de lata. Você entra nas lojas lá para perguntar o preço de uma coisa, você fica doido, não sabe nem o que é que estão falando. Estão tudo falando em mandarim. Em Natal, a China veio para Natal, a China vem para o Juazeiro, aqui no Juazeiro tem chinês, sim ou não? Eles estão espalhados em todo o Brasil. Ou seja, imigrantes de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Você está comprando, às vezes, coisas lá, roupa dos chineses. Você está comprando eletrônico de um povo não alcançado, de uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus. Mas você não consegue alcançar ela. Por quê? Porque você não sabe a língua. Porque você não sabe que aquela pessoa, você até sabe que ela é chinesa e sabe do desafio que há na China, geograficamente. Mas e o coração do chinês? E o coração daquele camarada que está lá? O pai da minha esposa tem um comércio lá nesse centro comercial do Alecrim, em Natal. E ele alugou o prédio dele para uns chineses montarem um comércio lá. E aí todo dia eu ia para lá e ficava tentando falar com eles. O moído era grande, a conversa, e eles falando e tal. E eu falava de Jesus para eles não entendiam. E daí era aquele moído. Rapaz, e passamos ali uns 8 meses tentando alcançar o coração deles. E até que chegou um momento que, não é que a gente era fluente em mandarim, mas a gente encontrou algumas pessoas que falavam, e aí nos ajudaram, a gente pregou, e aquela família entregou a sua vida a Jesus. Eu não fui na China, mas tive a oportunidade de alcançar chineses que estão na diáspora aqui no Brasil. Alguns meses depois, infelizmente, por causa dos problemas envolvidos entre a comunidade chinesa no Brasil, eles foram pegos, levados lá para uma região de mata da Grande Natal e foram assassinados a tiros lá em Natal. Foi um caso bem conhecido. Ele, a esposa e mais um outro casal de chineses amigos, todos os 4 foram mortos com tiros nas costas através de execução, que ninguém até hoje descobriu o que aconteceu. Mas nós saímos com a certeza de que aquele casal conheceu o Evangelho de Jesus. Aquele casal teve a oportunidade de entregar a vida a Jesus. Os mais ricos dos ricos. Quem é rico aqui? Ela é rica. Tem mais alguém que é rico aqui? Não é da graça de Deus, não. Estou falando de dinheiro. Eduardo Turri, eu sei que é. Né? Quem mais? Por que eu pergunto assim quem é? Porque às vezes a gente tem vergonha daquilo que Deus tem abençoado das nossas vidas. Não é você querer ser demais, reconhecer aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Se Deus lhe deu prosperidade, é para você reconhecer que aquilo que você tem é de Deus. Se você tem vergonha, é porque quem conquistou foi você. Mas se aquilo que você conquistou, você entende que é da graça de Deus, no dia que alguém perguntar quem aqui é rico, você vai levantar a mão e vai dizer, eu sou. Porque uma vez um missionário chegou para mim e transformou a minha mente no que diz respeito a dinheiro. Ele disse assim, missionário, eu vou lhe ensinar algo. Eu disse, por favor. Ele disse, os missionários, eles oram e pedem dinheiro para fazer as coisas para Deus aqui na terra. Ele disse, pastor, eu sou um desses. E ele disse, mas deixa eu lhe ensinar uma nova oração. Eu disse, por favor. Ele disse, comece a orar pelos reis que Deus levantou na terra. Porque Deus nos fez, a sua igreja, reis e sacerdotes. Alguns serão reis. Outros serão sacerdotes. Você é um sacerdote de Deus. Você vive integralmente para a obra de Deus. Você não está preocupado com casa, você não está preocupado com carro, você não está preocupado se no final da sua vida vai ter uma casa para morar. Você está em tempo integral a serviço de Deus. Mas o Senhor tem reis
que não estão servindo como você, mas estão trabalhando para multiplicar aquilo que Deus entregou para eles. Então, naquele dia, eu passei a mudar a minha oração. Eu parei de dizer, Deus, eu preciso de dinheiro para construir a minha base missionária. E comecei a dizer, Deus, me apresenta os reis da terra. Eu quero conhecer, Senhor, quem são aqueles que o Senhor tem prosperado na terra, para que juntos nós possamos fazer o teu nome ser glorificado na terra. Os mais ricos dos ricos do Brasil não conhecem Jesus. Eu tive a oportunidade de estar lá no Alphaville, em uma região, em um grupo de pessoas que estão entre os mais ricos do Brasil, homens bilionários. Sentado na mesa com eles, as palavras eram o seguinte: o anfitrião disse, nós estamos recebendo aqui o pastor Rodrigo Belaguarda, missionário. Nós estamos aqui, cada um de nós, lutando pelos nossos sonhos. Eu, por exemplo, estou conquistando um sonho que é comprar a minha Ferrari, mas já consegui comprar o meu iate. Fulaninho aqui está comprando o seu segundo helicóptero, fulano está com o seu avião. E o missionário, ele abriu mão de tudo isso para servir ao Senhor. E eu, onde era que estavam essas coisas aqui, né? Que eu abri mão, né? Eu não lembro da Ferrari que eu abri mão não, viu, Estênio? Mas, né, o irmão está dizendo, né? E ele disse, ele abriu mão de tudo isso para poder servir ao Senhor. E aí ele me deu a oportunidade para falar, e eu falei sobre o trabalho que nós fazíamos, sobre os povos não alcançados. E foi uma noite bem interessante, com comidas interessantes, que eu nunca tinha visto na vida, tanto talher na mesa que eu não sabia, isso é tudo para mim, esse bocado de, né, uns 4 para um lado, uns 5 para o outro, né? Eu digo, Jesus, eu quero só a colher, eu só gosto de comer de colher. Uma irmã ficou até com raiva de mim lá, porque ela mostrou assim, porque é assim, né, os mais ricos dos ricos, quando vai apresentar a comida, né, cada um atrás, aí, o meu prato que eu fiz hoje é não sei o quê, aí faz a apresentação, né, para dizer, aí a outra vem, aí uma vez, missionário, esse daqui é um prato, aí disse lá o nome, quando eu olhei, lembrei logo, disse, isso é uma canja de galinha, homem. Aí ela disse, não, isso não é canja de galinha não, eu digo, não, é porque isso é lá no meu sertão que é canja de galinha, né? Aqui é esse nome aí que a senhora está dizendo. Mas são pessoas que elas estão, meus irmãos, caminhando fora da realidade natural dessa terra. Quando eu falei sobre o sertão, sobre as mulheres que batalham aqui em muitas regiões, com muita luta e com muita dificuldade para sustentar os seus filhos, sabe o que foi que ela falou? Ela disse, meu Deus, existem pessoas pobres assim no Brasil? Tem noção? A amiga dela foi e bateu nela e disse, mulher, você acha que Francisca que trabalha aqui, tu acha que ela mora aqui no Alphaville? É? Da onde é que você acha que ela veio? Ela veio lá, desse lugar aí que esse missionário está falando. Ela não sabia nem o nome, não sabia nem como dizer Nordeste do Brasil. São pessoas que estão vivendo em uma realidade completamente distante do senso normal do que é viver nessa terra. Pessoas que precisam conhecer o Evangelho de Jesus. Os mais pobres dos pobres. Aqueles que, não é aqueles pobres que a gente tem nas cidades grandes, não, que eu digo que é mais rico do que muito gente que tem condição, que só come McDonald's, né? Porque tá lá, quem vai no McDonald's vê na saída do drive-thru, você vê ali vários caras que estão ali parados pedindo comida. Aí o cara para no carro, pega, né? Pede ali um Big Mac e no final deixa lá pro cara. O cara pega, vai lá para o canteiro central, come com os filhos, um McDonald's, né? Tá lá. Tem dia que eu passo na frente do McDonald's, os meus meninos, pai, a gente queria comer o McDonald's. Eu digo, vocês não oraram, papai não tem como comprar, não. Ore ao Senhor, que quando Deus mandar o recurso, papai traz vocês aqui. Mas o mendigo tá lá comendo com os filhos dele, no McDonald's. Comendo lá, em restaurantes, que eu passo e digo assim, rapaz, lá no Nau, que é um restaurante muito chique que tem lá em Natal, o cara desce com a marmita zona top das galáxias e dá pro cara que tá lá fora, o mendigo. E eu passo lá com a Alessandra e digo, amor, um dia Deus vai trazer a gente aqui para esse Nau pra gente jantar, viu? Ela disse, amém, em nome de Jesus. Os mais pobres dos pobres, eu estou falando daqueles que estão em regiões tão miseráveis, tão esquecidas, que eles nem acreditam que alguém pode chegar lá para poder socorrer eles de alguma forma. Eles estão dentro do Brasil. Os ribeirinhos, ciganos, o povo sertanejo, quem não é do Nordeste ou do sertão aqui? Você é de onde, meu filho? São Paulo. São Paulo também. São Paulo. O restante, se você é de alguma cidade do interior do Nordeste, você é um sertanejo.
você faz parte de uma região e de um povo onde existem pessoas que nunca conheceram do Evangelho de Jesus. Olha aqui o mapa dos indígenas no Brasil. Olha o tanto de comunidade indígena que existem no Brasil. Olha os pontinhos vermelhos. Povos que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. A cabeça do cachorro no Amazonas era conhecida como a região menos alcançada de indígenas no Brasil. Hoje em dia, para a glória do Senhor, você já consegue enxergar ali mais pontinhos verdes, laranjas, ou seja, sinalizando que a Bíblia já foi traduzida para alguns dialetos, o Evangelho já chegou, já existe liderança entre os indígenas. Mas, se você olhar para outras regiões, por exemplo, essa região aqui da fronteira com o Peru, onde nós já tivemos missionárias trabalhando aqui nessa região, na fronteira do Peru com o Brasil, na região amazônica. Olha aqui na fronteira da Bolívia, ali em Rondônia. Nós tivemos um ano fazendo um trabalho numa comunidade chamada Versalhes, do lado boliviano. Muitas comunidades de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Um missionário nunca parou um barquinho lá e desceu para falar de Jesus para elas. Isso tudo aqui, ao nosso alcance, dentro do nosso território. Ah, pastor, eu queria trabalhar com povos não alcançados, mas eu não tenho condição de ir para uma outra nação. Olha só o tanto de indígenas que nós temos no Brasil. A região aqui, quem é a irmã do Ceará que tinha falado, lá de Fortaleza? Lá na região de Caucaia, aqui, você vai encontrar povos indígenas que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Tão perto da gente aqui. Pessoas que estão isoladas ainda e não conhecem a Jesus. Esse mapa ele foi feito pelo Projeto Josué, um projeto mundial, onde cataloga os povos que ainda não foram alcançados. Se você aproximar lá no mapa do Brasil, lá em Fortaleza, lá em cima, você vai ver onde essas comunidades estão. E você pode fazer alguma coisa em direção a elas. Olha os quilombolas do Brasil. Todas essas manchas verdes são assentamentos de quilombolas. E olha que interessante, no Nordeste são 63% de todas as comunidades quilombolas do Brasil estão no Nordeste. Que coisa, hein? Quem aqui já foi num quilombola? Quem já ouviu falar de quilombola? Quem já foi num quilombola? Pois é. Pois existem muitos desses quilombolas que não tem ninguém capaz de falar de Jesus para outra pessoa e precisam conhecer do Evangelho de Jesus. Olha só os acampamentos ciganos. Olha o tanto de acampamento que existem no Brasil. Os que estão em vermelho aí são ciganos que já estão vivendo em bairros fixos. Ou seja, aquele bairro é um bairro de cigano. Lá em Canguaretama, Marcos, tem um bairro lá que é cheio de ciganos. Eu tive a oportunidade de evangelizar lá, nessa comunidade. Logo quando ela estava começando lá em Canguaretama, esse bairro, nós evangelizamos lá, onde muitos ciganos vivem nesse bairro. E assim como lá, existem vários outros lugares onde os acampamentos já estão estabelecidos, mas também, como aqueles triângulozinhos pretos, eles estão em movimentos. Estão hoje aqui, amanhã vai para Paraíba, depois vai para outro lugar, estão circulando dentro do nosso território brasileiro e nós precisamos atentar para esses povos. Aqui nós estamos vendo um mapa do nosso Nordeste brasileiro. E o Nordeste ele é dividido aí em duas regiões específicas, uma que é o litoral, que vai pegar ainda ali o norte, né, do Rio Grande do Norte, ali a Ceará, Piauí. Toda a região litorânea do Nordeste é o que é conhecida em todo o Brasil. Aonde você for e falar lá em São Paulo sobre Nordeste, todo mundo vai lembrar de quê? Das praias e do jumento. O jumentinho e as praias. Tem as praias mais lindas do Brasil, águas maravilhosas. Vai para o Nordeste. E você ainda vai ver um jumento lá para bater uma foto. Mas quem está no litoral geralmente não conhece a região do sertão nordestino. Lá em Natal, onde eu moro, existem lá igrejas que desconhecem completamente o desafio missionário que existe no sertão. Existem igrejas lá que nunca buscaram entender ou aprender a respeito dos desafios que existem no sertão. E, meus irmãos, o desafio no sertão é gigantesco. É gigantesco. O sertão tem uma característica interessante. Lembra daqueles 8 segmentos que nós falamos?
O sertão nordestino é a única região no Brasil que concentra desses 8 segmentos: ciganos, quilombolas, os mais pobres dos pobres, ribeirinhos e o próprio povo sertanejo, dentro da própria região geográfica do sertão nordestino. Tem ribeirinhos aqui no sertão? Tem, vai lá no São Francisco. Vai ver as comunidades ribeirinhas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho e estão lá, pescando todos os dias, vivendo em comunidades ribeirinhas, à margem de lagos, de represas feitas, como lá em Apodi, no Rio Grande do Norte, como lá em Pau dos Ferros, lá no Rio Grande do Norte, que também tem uma barragem, que tem comunidades ribeirinhas lá, que já tem presença evangélica, glória a Deus por isso, mas existem muitos que ainda não foram alcançados. Os mais pobres dos pobres estão aqui, estão por dentro desse sertão. Quilombolas, 63%, cigano, nem se fala. Os surdos, que também não estão aqui, eles também estão dentro do nosso sertão nordestino. Santa Cecília, na Paraíba, quem já ouviu falar dessa cidade? Uma das cidades menos alcançadas do sertão. Eu nunca vi uma cidade para ter tanto surdo. Numa rua só haviam 10 pessoas deficientes auditivas. Hã? Numa casa só tinha 5. 2 casais de surdos e mudos e uma outra pessoa da família que também morava lá. Uma casa inteira. A nossa equipe chegou lá para evangelizar. Sabe como? Batendo palma. Como é que escuta? A casa que eles moram, na frente do templo da Assembleia de Deus. Na frente. Você sai do templo, a casa está ali. 5 pessoas surdas nunca ouviram falar de Jesus. Mas estão lá, do lado de um lugar onde o evangelho é pregado. Glória a Deus que na nossa equipe tem a missionária Flávia, que ela é alfabetizada em Libras, e ela hoje faz parte da comunidade da Associação de Missões Transculturais no Brasil, representando a nossa organização, como uma pessoa que está trabalhando para incluir a comunidade surda entre os missionários que são enviados para pregar o evangelho. Nós estamos trabalhando como agências missionárias no Brasil, querendo fazer com que os surdos do Brasil, eles entrem no meio dos missionários e possam pregar o evangelho até os confins da terra. Se um americano desse chegar aqui para falar para você, você vai ser um surdo. Você não vai entender nada do que ele está falando. Mas nós usamos quem? Tradutores. Ó, o servo de Deus ali. Para poder traduzir, para que ele fale, você compreenda e seja abençoado pela mensagem. E eu pergunto para a galera lá na reunião, eu disse, por que nós precisamos criar um segmento dentro da obra missionária só para surdos, se nós precisamos incluí-los dentro daquilo que já existe? Vocês querem excluir ou querem incluir? Se vocês querem excluir, criem escolas de missões somente para deficientes auditivos. Agora, quer incluir? Traz eles para dentro das escolas de missões que já acontecem no Brasil, para que as pessoas sejam desafiadas a aprender a língua, para que eles possam sair nas ruas, nas cidades e encontrar pessoas e eles pregarem através da sua linguagem e tradutores falarem para as pessoas o que eles estão anunciando. Eles precisam se sentir incluídos e chegar nessas cidades aonde esses surdos estão e serem instrumentos de Deus para alcançar o coração dessas pessoas. Lá na cidade de Santa Cecília, um jovem que estava conosco, gago, 12 anos, ele disse, eu não quero ir para a escola de missões porque eu não sei falar. Para ele dizer isso que eu lhe disse, foi quase 10 minutos. Eu disse, meu irmão, quem vai lhe usar é o Espírito Santo de Deus. Não se preocupe, abra sua boca e fale. Eu não estou dizendo que Deus vai lhe curar, mas eu estou dizendo que Ele quer te usar. E ele foi usado para orar por uma daquelas mulheres que era surda, e ela foi curada para a glória de Jesus. Ela saiu correndo dentro de casa
doida, porque ela estava dizendo assim, ela falava na linguagem, né, com a Flávia, eu estou ouvindo muito barulho, e esse barulho eu nunca ouvi, e ela é muito feliz. Depois, quando ela se acalmou, conversamos com ela, e ela foi e disse assim, Deus está fazendo isso na minha vida, porque Ele quer que eu alcance a comunidade de deficientes aqui dessa cidade. Eu vou pregar o evangelho para elas. Fui lá na Assembleia de Deus com o pastor Manuel, chamamos ele, pastor, olha, essa comunidade precisa ser alcançada. Na mesma hora ele ligou lá para a igreja do Pernambuco, e a igreja disse assim, eu vou mandar um professor para ensinar a sua igreja a linguagem de sinais, para que você alcance os surdos da sua cidade. Povos sendo alcançados de pessoas que nunca ouviram falar do evangelho de Jesus. O sertão oculto, que eu chamo, são as cidades do sertão que tem menos de 10%, 10 mil habitantes e tem menos de 4% de presença evangélica. Uns chamam de sertão profundo, outros isolado, outro sertão esquecido. Eu chamo de sertão oculto porque são cidades que com certeza você já passou por ela, mas não percebeu que ela existe. Talvez você foi para alguma cidade, passou por essas cidades, mas ela estava oculta aos seus olhos, porque você não sabia dessa realidade. Entre elas, existem mais de 8 mil vilas e povoados com características específicas, ou seja, lugares aonde o evangelho ainda não chegou. Nunca passou um crente com a Bíblia debaixo do braço, dando glória a Deus e aleluia. Localidades isoladas, povoados e vilas que não existe representação nenhuma de um missionário naquele lugar, que não existe um crente naquela localidade, de 2 a 5% dentro do nosso sertão nordestino, regiões resistentes do evangelho e que estão fora da rota das agências missionárias, dos grandes impactos que acontecem aqui no Brasil. Por isso que nós, na nossa organização, foca nas cidades ocultas do sertão, nas cidades menos alcançadas do nosso sertão nordestino. Canindé, aqui no Ceará, Grangeiro, Juazeiro do Norte, Guarabira na Paraíba. Canindé, Guarabira e Juazeiro do Norte, milhões de pessoas todos os anos passam por essas cidades em peregrinação. Juazeiro, o Padim, aí vem Guarabira, Frei Damião, e vem Canindé, São Francisco de Assis. Milhares de pessoas todos os anos. Mas quem aqui conhece Grangeiro? Levante a mão aí quem conhece Grangeiro. 4 pessoas. Tirando 2 da nossa missão, que já fizemos trabalho lá e plantamos já a igreja nessa cidade, apenas 2 pessoas conhecem Grangeiro. Grangeiro está a 40 quilômetros aqui do Juazeiro do Norte. É uma cidade oculta do nosso sertão. É uma das cidades menos alcançadas do sertão. Um desafio gigantesco, uma zona rural gigante, de pessoas que precisam conhecer o evangelho de Jesus. E quem é que vai lá nesse lugar? Por que ir? Bem, eu digo que é pelo mesmo motivo que Paulo ia. É para fazer com que Cristo chegue aonde ele ainda não foi anunciado. Esse é o versículo base da nossa organização, porque nós queremos chegar aonde Cristo ainda não foi anunciado. Nós nos esforçamos para isso, nós oramos por isso, nós batalhamos por isso. As pessoas dizem, pastor, por que você não faz o impacto numa cidade maior? Você vai ter mais apoio. Eu disse, eu não estou atrás de apoio, porque eu tenho o apoio daquele que tem todo o poder. Eu estou atrás das cidades menos alcançadas, dos lugares aonde ninguém quer ir, nos lugares aonde as pessoas não querem chegar. É difícil chegar nessas localidades. Nós fizemos um mapeamento de 150 cidades menos alcançadas no sertão. Olha só, cada cidadezinha vermelha dessa, pontinho vermelho, é uma cidade que está dentro dessa estatística do sertão oculto do Nordeste brasileiro. São cidades com menos de 10 mil habitantes e menos de 4% de presença de evangélico. Ó, 150 cidades que eu cataloguei. Existem outras cidades. Essas 150 eu peguei para que nós pudéssemos ter visualmente um desafio. Mas existem outras cidades. Quando eu falo, alguém diz, pastor, tem outra cidade que não está nessa lista, cidade tal. Eu digo, eu sei, irmão, aqui não contempla todas, mas é porque nós queremos dizer que existe dentro do nosso sertão um grande desafio de cidades que precisam conhecer o evangelho de Jesus. As cidadezinhas verdes aí que você vê marcadas são cidades que nós já plantamos igrejas. São cidades que nós já enviamos missionários. Em todo o sertão, desde o Piauí, chegando até o Sergipe.
Já enviamos missionários, já plantaram igrejas, já estão com lideranças locais. Outras fecharam o templo, mas a igreja migrou para uma outra denominação. O desafio, meus irmãos, está diante de nós e é chegar nessas cidades, é semear nessas cidades, é regar elas com discipulado, é permanecer com plantação de igreja naquele lugar. Apenas fazer um impacto, chegar, pode ser fácil, talvez, porque não demanda nenhum esforço posterior. Mas se você quiser aí semear com mais tempo, você não semeia simplesmente jogando a semente, você tem que preparar o solo. A gente foi fazer uma plantação de maracujá lá na nossa base missionária, tive que fazer análise do solo, tem que preparar o solo, tem que botar alguns elementos que o solo não tem, para a gente colocar a semente, e a semente ela tem que estar de um jeito, tem que estar, é todo um processo, não é só chegar e rebolar não, como aquela visãozinha que a gente vê, né? O semeador saiu a semear, a gente pensa que é ele jogando assim, né? Por tempo. E aí, então, é um desafio a semeadura. Regar é um desafio maior ainda, porque você precisa estar lá. Plantar igrejas, então, que é a forma mais poderosa de fazer com que o evangelho se expanda em uma região, é através da plantação de igrejas. Porque talvez eu e você vá lá, passe algum tempo fazendo um impacto, fazendo um trabalho, mas somente uma igreja de pessoas locais pregarão o evangelho no dia a dia naquela comunidade. É cuidando do jumento, é cuidando da lavoura, é cuidando daquelas coisas que eles têm no seu dia a dia, que eles compartilharão do amor de Jesus. Mas quem vai? Monteirópolis, no Alagoas, uma das cidades menos alcançadas do sertão. Bocaina, no Piauí, uma outra cidade também menos alcançada no sertão. Eu queria contar para vocês uma história de plantação de abacaxi. Quem já plantou abacaxi? 2 anos e meio para o primeiro abacaxi sair. Ou você tem paciência ou você não come abacaxi. Eu digo que plantar igreja é a mesma coisa de você plantar abacaxi para comer. Você tem que ter paciência. Porque você vai colocar lá, às vezes vai até nascer, vai ficar bonito, mas você não vê fruto de nada. E o ano passa e você olha e diz, rapaz, eu acho que esse pé morreu, não vai sair abacaxi não. Mas aquele abacaxi está sendo gerado. Um certo dia, do dia para a noite, o primeiro abacaxi sai, ele brota. E assim é nessas cidades. Em Monteirópolis nós fizemos um impacto, enviamos um casal de missionários para lá, que moraram lá naquela cidade por 5 anos. Foi somente assim que hoje nós temos uma igrejinha na zona rural daquele município, glorificando a Deus, debaixo de uma barracazinha, porque eles estão construindo ainda o templo deles lá naquele lugar. Pastor, por que ficou na zona rural e não ficou na zona urbana? Não sei. O missionário começou o trabalho na zona urbana, depois se expandiu para um trabalho na zona rural. No período da pandemia, quem morava na cidade procurou outras cidades para morarem. A igreja da cidade não conseguiu desenvolver, mas a da zona rural está sendo batizada. Eu tive a oportunidade de batizar os irmãos dentro de uma caixa d'água lá, para a glória do Senhor Jesus. Deus está fazendo, Deus está trabalhando, Ele está frutificando, mas aonde estão os que têm paciência para entrar nesse processo? Bocaina, no Piauí, durante muitos anos foi a cidade menos alcançada do Brasil. Estava a 20 quilômetros lá da cidade de Picos, com mais de 60 denominações dentro do município. Fizemos um impacto naquela cidade. Depois outros vieram e ajudaram no impacto. O missionário ficou lá na cidade, dando continuidade ao evangelismo. E hoje existe uma igreja naquela cidade. Para a glória do Senhor Jesus. Ele faz frutificar. E como alcançar? Eu digo que é formando novos missionários, formando novos evangelistas. E nós precisamos avançar nessa direção. Eles muitas vezes são assim, liso. A gente trabalha com novos missionários. Não é fácil não, irmão. Sabe por quê? Porque a igreja não acredita no chamado deles. A igreja não quer investir no chamado deles. Você vai falar com o pastor para poder sustentar o missionário, ele vai dizer assim, meu filho, eu estou precisando de sustento, você quer que eu sustente? E aí eles chegam para mim e dizem assim, mas pastor, eu não tenho dinheiro para ir para o treinamento. Eu digo, não estou perguntando se você tem o dinheiro, estou perguntando se você quer ir para o treinamento. Você tem um chamado, você quer realmente viver esse tempo? Quero. Eu digo, então vamos correr atrás disso. Como é o exemplo de José e Lorena, já estamos próximo a acabar. O José e a Lorena, um casal que eu encontrei lá no sertão do Rio Grande do Norte. Na verdade, eles não eram casados.
Cheguei, conheci, fui fazer um trabalho de evangelismo na cidade do José. Ouvi dizer, tem um rapaz aqui que evangeliza todo mundo. Quem chega perto dele, ele fala de Jesus. Eu digo, eu quero conhecer esse menino. Fui conhecer José. Disse, José, vamos para o treinamento. Ele, não, pastor, não tenho dinheiro não. Eu digo, vamos falar com o seu pastor. Eu fui falar com o pastor dele. Ele disse assim, você conversou já com José? Eu digo, conversei. Ele disse, você não viu que ele é meio doido, não? Eu digo, não, pastor, ele é meio lento, né? Mas, assim, todo mundo é, né? Ainda mais nessa geração com esse negócio de TDAH, né? Uns é acelerado demais, outro é lento demais, né? Aí ele disse, não, rapaz, ele tem problema mental. Ele ajuda muito aqui carregando caixa de som e tal. Aí eu... Como o que eu mais escuto é que os meninos são doidos, porque eu acho que é porque eu era doido antes de conhecer Jesus, né? O que eu mais escuto é isso. Aí eu já peguei, então, a palavra lá de Isaías, que ele diz que Deus abrirá um caminho que nem os doidos errarão. Eu disse, pastor, mas a Bíblia diz que nem os doidos errarão o caminho, libera o menino. Ele disse, rapaz, se você quiser levar, é por conta sua. Eu digo, pô, então libere, abençoe. Ele disse, está abençoado. Eu digo, então eu vou levar. Falei com a avó dele, não, vai levar, quer levar o fígado do meu menino, vai roubar os órgãos dele, lá vai. O menino nunca tinha saído da cidade do interior. Trouxemos José lá para a nossa base missionária, ele participou do primeiro treinamento, participou do segundo, aí Lorena veio de outra cidade do sertão, participou do treinamento também, aí se conheceram e eu fiz o noivado dele. Eu digo, rapaz, esse cara não é doido, não. Tive o prazer de fazer o noivado, de fazer o casamento deles. 6 meses depois, eles estavam plantando uma igreja no sertão do Rio Grande do Norte. Passaram 2 anos plantando essa igreja naquele lugar, e no dia da posse deles, naquela cidade, o pastor dele estava do meu lado. E o pastor dele disse assim, missionário, quem diria que um dia José iria estar aqui? Eu disse, pastor, o Espírito Santo teria dito se o senhor tivesse perguntado. Ele disse, homem, bata devagar em mim. Eu disse, não, eu estou só dizendo, né? É só um comentário. De São Fernando, José e Lorena vieram aqui para o Ceará, Vaze Alegre. Quem conhece Vaze Alegre? Durante a pandemia, eles chegaram em Vaze Alegre, alugaram um quartinho numa pousada e começaram a pregar o evangelho naquela cidade em 2020, no meio da pandemia. Porque a nossa base natal foi fechada por causa da pandemia, quase que eu era preso naquela época, e a gente precisou dispersar alguns missionários. Eu digo, rapaz, vocês vão lá para Vaze Alegre, plantar a igreja lá, e manda eles para Vaze Alegre. Durante o tempo que eles estiveram lá, passaram 2 anos e meio, plantaram a igreja, e existe uma liderança naquela cidade. Hoje, José e Lorena, com o filhinho deles, moram em Criciúma e são líderes de missões de uma grande igreja lá em Criciúma e estão envolvidos em processos de alcance de localidades no Sudeste Asiático e dentro aqui da América Latina. Quem diria que o doido ia fazer esse bocado de coisa, né? O Espírito Santo teria dito, né? Se tivessem perguntado. Não vai dar tempo eu falar de todos, mas aqui tem Pedro e Kaline. Esse aqui me deu trabalho. A diretoria da gente se reuniu e disse, por favor, pastor, mande esse menino embora. Eu disse, para mandar ele embora, eu tenho que mandar vocês também, que vocês também me dão trabalho, né? E depois eu tenho que ir também, né? Deixa eles aqui. Ficou, graças a Deus, que depois de um tempo, conheceu a esposa Kaline, através de um grupo de namoro do WhatsApp, mandou uma mensagem para ela bloqueou ele. 2 anos depois, quando ela desbloqueou ele mandou uma mensagem. Oi, Kaline. Sentaram, se conheceram. Depois que se conheceram, casaram, estão no Alagoas, plantaram a igreja em Monteirópolis e estão agora em outras cidades lá do sertão, também plantando igrejas. Ou seja, Deus está trabalhando para alcançar o nosso sertão nordestino. Para fechar esse tempo, eu quero só passar um vídeo aqui rapidinho para que vocês possam assistir. E aí eu peço que você assista o vídeo, escute a letra da música, pausa, escuta a letra da música e deixa Deus ministrar no teu coração. Te procuraria na porta dessa rua. Deus,
Onde estás? Olha o que eu vejo agora. O menino dançou sem roupa. O menino botou na boca doce com gosto de fel. Onde estás? A igreja arrancou o sino. O homem esqueceu o menino. Fez castelo de ouro e prata e perdeu a vida. Acende toda a luz, iluminando a terra que conviveu com a dor sem esperança. Onde a dor dura vai, onde o amor e ama vai. Onde a dor e alegra vai, onde transforma teu toque forte, muda a sorte de quem te encontra. Deus, onde estás? Te procuraria nessa rua. Deus, onde estás? Olha o que eu vejo agora. O menino dançou sem roupa. O menino botou na boca doce com gosto de fel. Deus, onde estás? Eu passei por aquele palco, vi um grande homem fartado que gritava ao povo dinheiro sem piedade. E se esqueceu da dor que sangra dentro.
Você pode ficar de pé, por favor? Rapidinho. Feche seus olhos. Senhor Deus, no nome de Jesus, Pai, os nossos corações aqui essa tarde ouviu desse grande desafio que existe, Senhor, no nosso sertão, Pai. No nosso Nordeste brasileiro, em outras regiões do Brasil, Senhor, onde esses segmentos estão espalhados, carentes, Senhor, de conhecer a Tua voz. Que em nome de Jesus a gente saia daqui com os corações cheios, Senhor, do Teu Espírito Santo, para sermos usados pelo Senhor para levar Cristo aonde Ele ainda não foi anunciado. Que assim o Senhor nos use para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.